Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por este dia, por esta maravilha de Deus, de nós estarmos mais uma vez na presença de Deus. E quero que Deus abençoe a todos vocês nesta manhã. Eu quero dizer, irmãos, que ontem, ainda pela noite, muito cansado, eu fiz uma viagem até Vargem Grande do Sul para estar visitando uns parentes e estar levando ali a palavra de Deus àquelas pessoas ali. Fizemos uma oração e lá foi aberto uma palavra. Nós tiramos uma palavra através da Bíblia e veio lá em Daniel, no capítulo 1, aonde diz que, segundo a história, o rei Joaquim, no 3º ano do seu reinado, Deus permitiu que a cidade de Jerusalém fosse sitiada, ou melhor dizendo, tomada por um rei chamado Nabucodonosor, aonde conta a história de que 4 homens também foram levados cativos sobre o domínio desse rei para a cidade de Babilônia, que se chamava Ananias, Misael, Azarias e Daniel, que lá na frente, em Daniel 3, do mesmo livro do profeta Daniel, seria Sadraque, Mesaque e Abednego. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, foi que o rei, ele leva os vasos de Jerusalém, consagrados a Deus, separados, e coloca eles ali na casa dos seus deuses, para estar adorando os seus deuses, usando os vasos de Deus, usando aquilo que era consagrado a Deus, separado a Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, neste dia de hoje, que o diabo, ele tem um reino teocrático, muito bem organizado. E nós estamos vendo aí, irmãos, as pessoas se dividindo, famílias, parentes, homens se autodestroem, políticos se autodestroem. O inferno, irmão, ele não se divide. O inferno, ele é muito bem unido. O reino do inferno é diferente do reino de Deus. Ele tem um reino muito bem preparado, aonde existem hierarquias de demônios, aonde cada um tem a sua missão de destruir, matar e roubar. Os homens, eles são maus, só pensam em si próprios, na avareza, tudo que faz é por interesse. Eles se mutilam, se autodestroem, se traem, usando o patamar da religião e da política para enganar as pessoas. Enquanto você se distrai com muitas coisas, você já está comendo daquilo que o mundo está te oferecendo. E segundo a história, irmão, voltando lá em Daniel, capítulo 1, a palavra de Deus diz que Daniel, o próprio Deus, colocou no coração de Daniel para que ele não viesse a se contaminar com os manjares que o rei ali ele ia colocar diante deles. E a palavra de Deus diz, irmãos, que depois de 10 dias que eles estavam ali comendo somente verduras, legumes, para não se contaminar com os manjares do rei. E eu vejo muitas pessoas, irmãos, se contaminando com pensamentos, com palavras, com entretenimento que não agrada a Deus. Eu vejo muitas pessoas se entregando, se contaminando, porque se você é vaso de Deus, irmão, não deixe que o seu coração
você que é o templo do Espírito Santo exclusivo, usado por Ele, escolhido por Ele, venha cultuar demônios, irmão, através do seu pensamento, através das suas atitudes, através daquilo que se tem colocado diante dos seus olhos, e que você tem abraçado, e que você tem, aleluia, aceito até mesmo como coisas de Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que os vasos, irmãos, que eram consagrados a Deus, foram tirados do templo para serem oferecidos a demônios, a espíritos contrários. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que Daniel ele foi sábio. Então, segundo a história, ele conversa com um homem ali que oferecia aquela comida ali. E ele fala assim, olha, nós não vamos comer essa comida. Nós não vamos tomar o vinho do rei. Nós não vamos nos contaminar com aquilo que é oferecido a outro Deus. Porque as pessoas, irmãos, elas pensam que outros deuses são somente as imagens, são somente adorar a outra coisa. Mas dentro dela, irmão, já está sendo cultuado demônios há muito tempo, aonde existe a avareza, aonde existe o ódio, aonde existem os desejos ilícitos da carne, aonde ela troca, irmão, as coisas de Deus por pequenas coisas, como diz a Escritura, que Esaú, ele troca o seu direito de primogenitura apenas por um prato de lentilha, como se Deus, irmãos, ele fosse lixo. Deus, ele não é lixo, irmão. O diabo, ele está vindo aí, irmão, para guerrear, para destruir, para matar a humanidade, para formar guerras, usando como único patamar a religião e a política, e as pessoas estão sendo enganadas. Sabe por que existe uma venda nos olhos dela? Aonde ela aprende e é exercitada a confiar muito mais no sistema político, no sistema religioso, no homem, nas suas condições, do que nas condições de Deus. O inferno, irmão, ele jamais vai se dividir. O seu único propósito é destruir a imagem e a semelhança de Deus, e exterminar com ela da terra para sempre. Vai vir em forma de doença, vai vir em forma, irmão, daquilo que você menos imagina. Então a palavra de Deus diz, irmãos, ali o que tem me chamado a atenção, que Daniel, ele intentou no seu coração, mas não foi por ele mesmo, foi o próprio Deus, irmão. Ele, juntamente com seus 3 amigos, Misael, Azarias e Ananias, que se decidiram não se contaminar com os manjares do rei, durante 10 dias, irmãos. Durante 10 dias. E a palavra de Deus diz, irmãos, segue a história, que aqueles homens, que o homem que oferecia comida ali a eles, por mandado do rei, falou, olha, eu vou colocar minha cabeça a prêmio, porque o rei não pode saber disso. Vocês têm que comer o que eu colocar na mesa. Eu estou arriscando a minha vida. E Daniel garantiu para eles, falou, olha, pode ter certeza, pode confiar em mim. Eu te dou a minha palavra, que nada vai acontecer a você, porque o que vem de mim vem do meu Deus. Não é um propósito meu, não é um pensamento meu, não é uma atitude minha, mas é uma atitude que vem do próprio Deus, que Ele tem colocado no nosso coração, para não nos contaminar, não compartilharmos com as mesas do demônio. E ali, irmãos, depois de 10 dias, a palavra de Deus diz que eles se apresentam diante do rei. E a palavra de Deus diz, irmãos, que de todos aqueles que o rei tinha escolhido, eles se destacavam, eles eram os mais inteligentes, eles eram os mais vistosos, eles estavam, irmão, com muito mais vigor do que aqueles que estavam comendo da mesa do demônio. A mesa do demônio, irmão, tem enfraquecimento. A mesa do demônio, irmão, tem morte para a sua alma. A mesa do demônio, irmão, tem dificuldade no seu caminho, tem espinhos. A mesa do demônio, irmão, não tem nada de bom para te oferecer a não ser lixo. O lixo da internet, o lixo da política, o lixo da religiosidade, o lixo do engano, o lixo da mentira, o lixo, irmão,
que te traz uma crise, que até mesmo você pergunta de onde que vem, enquanto você não parar de participar da mesa do demônio, a sua vida não vai para frente. Amém? Aconteça o que acontecer, seja lá qual for a obrigação que te for imposta, mas não participe dos manjares de Satanás. Entra no reino de Deus, irmão, e se consagra. Escolhe, irmãos, aí uma data e faça um jejum de 10 dias e se entregue ao Senhor. Amanhã eu inicio, amanhã não, segunda-feira. Segunda-feira eu estarei de férias e eu já vou iniciar uma campanha de 10 dias. Convido a todos os irmãos, se você quiser participar, vamos participar. Desde que você não tenha nenhum problema de saúde, tá bom, irmão? Mas se você tiver, você pode fazer aí você pode fazer um propósito de Deus para durante esses 10 dias você ficar afastado daquilo que você mais gosta e que você acha que interfere na comunhão sua com Deus, na comunhão do Espírito Santo com você e Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira eu estarei iniciando essa campanha de 10 dias, amém? Você que pode jejuar, você que não tem nenhum problema de saúde, não toma nenhum remédio, mas você que não pode, você pode. Por exemplo, 10 dias afastado da internet, 10 dias afastado do Zap, 10 dias afastado das redes sociais. Então entre comigo nessa guerra aí, vamos nos unir, irmão, porque nós somos filhos e servos de Deus, somos guerreiros, irmão, para defender o nome de Cristo até o fim da nossa vida e honrá-lo nessa terra. Amém? Quero que Deus abençoe a todos. Ontem foi uma viagem, irmão, muito cansativa, de noite, estrada, rodovia, irmão, mais de 160 quilômetros, mas nós fomos lá e fizemos a obra de Deus e eu tenho certeza, o diabo ele caiu por terra. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima sexta-feira, em nome de Jesus.